Bom dia, agora são 8 horas e 12 minutos. Eu vou aguardar os colegas da sala chegarem, tá bom? Para a gente começar a nossa aula. Por hora eu estou sozinho aqui, vou aguardar até 8h20 eles chegarem. Se não chegarem, eu vou gravar a aula normalmente e deixar à disposição para que todos possam acessar quando quiserem, né? Até o momento de fazer a prova, tá bom? Vou deixar sem áudio aqui. Conforme os colegas forem chegando, eu vou cumprimentando. Daqui a pouquinho eu começo. Obrigado. Bom dia, João. Tudo bem? E aí, professor, bom dia. Dá uns minutinhos, a gente já começa, tá? São 8h15, 8h20 a gente começa, tá bom? Tá bom.
Vamos lá, seu João. Estamos nós aqui na sala, vamos começar aqui. Já estou gravando a aula. Então, semana passada, na segunda-feira, foi antecipado o feriado, né? Um feriado estadual que foi antecipado para segunda-feira passada. Tá chegando alguém agora. Começando, tá chegando. Deixa eu parar aqui para autorizar a entrada. Temos dois colegas, o João e a Bruna. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. Bom dia. Então, está começando exatamente agora. Eu estava esperando chegar mais alguém. Então, eu, a Bruna e o João, online aqui agora. Ah, tá bom. Eu achei que não ia ter aula também, quase que eu não entrei. Não, tem que ter. Não teve aula semana passada. Então, é justamente isso que a gente estava comentando, né? Semana passada não teve aula por causa do feriado, então hoje juntou duas matérias, juntou aula 15, juntou dois encontros, né? Juntou a aula 15 e a aula 16. A nossa matéria ela é bem teórica, né? Ela é cansativa nesse sentido, mas hoje a gente vai ter que passar duas apresentações aqui para a gente cumprir 100% do nosso conteúdo. Mas também, assim, a gente viu metodologia científica, o livro inteiro, né, da disciplina. Então, o que eu tenho hoje para comentar é o que vai complementar o restante do que já passou. Mas não trago algo realmente novo hoje, mais não. Nessas duas últimas aulas, ele vai falar da divulgação das pesquisas, né? Divulgação em eventos científicos, e vai falar do famoso TCC, que é o terror da galera da graduação aí, que tem que fazer um TCC. Na Anhanguera tem que fazer. Só a forma de apresentação na Anhanguera que não é mais aquela forma de banca, né? É uma forma de banner, o que acaba sendo mais legal para o aluno, assim. Eu acho que para o professor também é legal. Então vamos lá. Então, aqui é a sessão 4.3, é a penúltima sessão, seria a aula 15, a aula da semana passada. Eu vou deixar ela registrada aqui na aula de hoje, então. E a gente vai falar de papers, conceitos e elaboração, né? É um outro nome de documento, muito similar ao artigo, que a gente já falou do artigo científico, é o papers, né? São os papéis que são apresentados com o resumo de pesquisa. Então, participar de evento científico é parte importante da vida acadêmica, visto que nesses eventos há a oportunidade de conhecer outros pesquisadores, novas publicações, as discussões atuais em torno da área científica, novas tecnologias, entre outros. Deixa eu deixar ele grandão para vocês. É um momento muito rico, no qual o pesquisador tem a oportunidade de compartilhar conhecimentos e estabelecer contatos com outros pesquisadores. O interessante é que esses eventos não restringem somente a pesquisadores, não se restringem, pois, sendo abertos para a comunidade, favorecem a participação de curiosos, empreendedores e entidades da sociedade. Quem nunca teve a oportunidade de assistir um evento científico, é interessante que participe. Na Anhanguera tem alguns durante o ano, não são muitos, mas assim, fora da Anhanguera tem bastante. É legal, é uma coisa que, pelo menos uma vez na vida, vá lá ver como é que funciona, como é que eles estão apresentando aqueles trabalhos, como é que surge a ciência de fato. Na Anhanguera tem, infelizmente, né, nesse primeiro semestre, por conta do afastamento social, não teve, mas no semestre que vem, a gente voltando o presencial, vai aparecer mais algum. É por curso que aparece. Daí vocês vão ter a oportunidade. Independente, vamos falar sobre, né? Então, nessa sessão, a competência técnica a ser desenvolvida é conhecer e estruturar adequadamente um paper para divulgação em evento científico.
Os conteúdos que desenvolveremos para atingir essa competência são como elaborar um paper e sua apresentação em eventos científicos, e compreender o que são esses eventos e como são organizados. Os problemas mais comuns quando se trata de uma apresentação de trabalhos em eventos científicos são como tornar essa apresentação objetiva e dinâmica, como vencer o desafio de apresentar um trabalho para uma plateia. No nosso caso, é um aprendizado. Então, a graduação entende que o aluno deve desenvolver diversas competências. Entre essas competências está a competência de comunicação, está a competência de pesquisa, está a competência de falar em público. E tudo isso ele é testado, né, quando o aluno apresenta um trabalho em sala de aula, por exemplo, né? Então ele vai desenvolver a competência de fazer um estudo científico em cima daquilo, né, fazer um estudo bem feito em cima daquilo, usando a metodologia científica. Vai ter que ter a competência de saber escrever aquilo para se comunicar e vai ter que desenvolver a competência de falar, né, olhando para outras pessoas. Esse tipo de competência é, em algum momento, né, dependendo da área de atuação que você for fazer, se for trabalhar, ou que você já estiver trabalhando, claro, ela vai ser maior ou menor exigida, né? Se você trabalha com atendimento ao público, mesmo que o atendimento seja individual, você não vai ter a pressão de falar para várias pessoas ao mesmo tempo. Muito bem, mas você terá que se comunicar bem, né? Terá que escrever bem para promover esse atendimento. Por isso que existe isso na faculdade. É claro, para o aluno compreender como é que surge o conhecimento, o aluno compreender como é que é desenvolvida a tecnologia, como é que os novos modelos de gestão, né, vão se fortalecendo, são estudados, as tendências do negócio, tudo isso é importante. Que tem a ver com a pesquisa em si, que tem a ver com o método científico em si, que a gente já falou bastante e repetiu, né? Esse livro aqui que a gente adotou é um livro que ele é bem prolixo, né? Ele repete o conceito com a ideia que o aluno fixe esse conceito através dele repetir várias vezes no texto o mesmo conceito. Mas além de aprender a fazer a pesquisa, né? O fazer o TCC para o aluno de graduação, ou apresentar um trabalho científico num trabalho para o aluno de graduação, vem também essa questão dele desenvolver falar em público, de desenvolver se comunicar, que se vocês já são, ou se escolherem ser um professor, é o tempo todo. Se você for trabalhar numa empresa privada, vai acontecer vez ou outra, né? De você ter que apresentar um relatório, apresentar um projeto, apresentar um planejamento. Então vai acontecer vez ou outra. E pode ser que você escolha um trabalho que você vai trabalhar sozinho, quietinho, e não vai interagir tanto. Mas em outras ações sociais da sua vida, você vai ter que também desenvolver de falar em público e tudo mais, talvez na igreja, talvez na comunidade. Então, é importante isso dentro da faculdade. A faculdade está aí para também desenvolver essa competência. Então, uma das orientações para você vencer esses desafios é ter domínio do conhecimento. Quanto mais se conhece do que se fala, mais segurança se tem ao expô-lo. Também vale conhecer mais sobre técnicas de como falar em público, que ajudarão a tornar mais tranquilas nas apresentações. Técnicas de falar em público para não falar errado. De fato, não é fácil dar aula de manhã aqui pelo Teams, sendo que não faz muito tempo que eu acordei, então minha voz está com um grave maior, minha dicção pode ser que não esteja tão clara. Então isso é uma preocupação que eu tenho, de tentar abrir bem a boca agora cedo para vocês me ouvirem com clareza, né? Mas, além disso, assim, o que faz com que uma apresentação de vocês tenha sucesso? Eu acho que o item principal, o item número 1 para você se sentir seguro é você entender o que você vai falar. O que não seria difícil, né? Visto que se você vai apresentar um paper para um congresso, é porque você estudou aquele tema, você fez tanto que estudou a fundo, que pesquisou e chegou a uma conclusão diferente dos outros pesquisadores e vai debater com eles, né? Então, isso garante que você tem um domínio sobre o assunto.
Às vezes que eu fui banca de aluno que foi apresentar um trabalho, geralmente aqueles caras que chegavam lá e suavam frio eram aqueles que não tinham estudado a fundo o que eles iam apresentar. Então a gente percebe isso. Aquele que chegava um pouquinho mais de segurança, se sentindo um pouquinho maior, é porque ele estudou a fundo aquele assunto que ele iria falar. Todos nós, de uma forma ou de outra, participamos de eventos. Isso levou à criação de um campo profissional especializado na sua organização. Um evento científico, como qualquer outro tipo de evento, é o encontro, uma reunião na qual as pessoas têm a chance de compartilhar interesses, descobertas, estudos, conhecimentos, além de uma oportunidade de divulgar e de encontrar novidades. Nos eventos científicos, existe uma expectativa de que haja espaço não somente para a apresentação de estudos, mas também para debates sobre o que está sendo divulgado. Então, por incrível que pareça, as pessoas elas têm afinidades por aquilo que elas se dedicam, né? Então, em cima daquilo que elas se dedicam mais na vida, elas têm afinidades. Se a gente pegar um adolescente e for num evento, nesses chamados eventos geek, né? Eventos ligados ao anime, eventos ligados a videogame, você vai ver que os jovens que gostam desse tipo de evento, todos eles gostam de anime, todos eles jogam videogame, e quando eles se encontram, eles têm um assunto em comum para falar, porque eles vivem aquilo, né? A mesma coisa acontece com o cientista, né, com o profissional cientista, que pode ser também o professor cientista, que pode ser também o cara que está lá na fábrica, mas também é cientista, que estuda aquilo, vive aquilo, sente aquilo, e quando se encontra com alguém que também desenvolve esse estudo, sente-se à vontade para falar, né, para conversar, para debater. Então, ele disse aqui nesse parágrafo: nós participamos de diversos tipos de eventos em nossas vidas. Os eventos científicos servem para divulgação científica e, é claro, como qualquer outro evento, serve para uma interação pessoal, uma interação entre as pessoas e discussões sobre o tema. Todo mundo que gosta daquele tema, que está participando daquele evento, vai se sentir em casa, vai se sentir acolhido. Esses são os tipos de eventos, os mais comuns. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles, e que é interessante. Então, tem o famoso congresso, reunião de pessoas competentes para discussão de alguma matéria. Congresso é muito comum no mundo da saúde, né? Então, um médico, mesmo depois de formado, né, um médico que é atuante no mercado, ele tem que estar antenado com o que está saindo de novo, de tratamento novo, de substância nova, de novas possibilidades. Novas possibilidades de tratamento e tudo mais. Então, é comum você, às vezes, marcar uma consulta no médico, ligar a secretária dele e falar: viu, ele foi para um congresso, e desmarcar a sua consulta, porque são eventos comuns nessa área, até para profissionais formados, não necessariamente que eles estão praticando ciência, né? Não necessariamente que o médico está escrevendo um artigo, estudando algo, né, nesse sentido, mas ele é um consumidor rápido das novidades que aparecem no congresso científico ligado à saúde. Então, é um cara que ele vê uma novidade e logo ele já pode consumir, utilizar aquela ideia, né? Então, é comum os congressos. Convenção, reunião de um grupo com o intuito de maior integração, transmissão de novas diretrizes, metas ou formação. Simpósio, reunião de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências de novas tecnologias e de pesquisas para um grupo altamente especializado e de interesse no assunto. Fórum, discussão de um determinado assunto reunindo representantes de múltiplas entidades, associações ou especialistas. Conferência, apresentação de um tema por um expositor de renomado conhecimento na área, que após expor, responde a perguntas formuladas pelos presentes. A autoria destaca que a conferência tem conotação mais ampla do que a palestra, isso que parte de várias entidades de uma mesma área, de uma determinada área.
Opa, tem alguém chegando aqui. Vamos ver quem é. Bom dia, Gabriela. Seja bem-vinda com a gente aqui. A gente já andou um pouquinho, mas a aula é longa, né? Porque juntou dois temas, o da semana passada e dessa semana. Então ainda tem um bom trecho de aula aqui. E palestra, né? Aqui nesse quadro, estamos aqui no último item, palestra, apresentação de um tema específico, no qual o palestrante, apresenta um tema específico para um grupo de pessoas e após responde a questões apresentadas. Pode ser compreendida como uma conferência em menores proporções. Então são nomes que a gente sempre ouve falar, né? O que é um simpósio? Daqui a gente consegue enxergar a diferença de um simpósio para um congresso, né? Então, um simpósio, reunião de cientistas ou técnicos para discutir e divulgar experiências de novas tecnologias e de pesquisas para um grupo altamente especializado e de interesse no assunto. E o congresso é reunião de pessoas competentes para a discussão de uma matéria. Mas são nomes que a gente sempre ouve por aí, dos eventos científicos. Pessoal, só um minutinho, eu vou fechar o meu áudio aqui, tá? Só para eu poder suar meu nariz que está me incomodando nesse. Não é coronavírus, é de manhã vírus, sabe? Que a gente acordou de manhã. Então, só um instantinho, eu já volto com o áudio aqui. Bom, tudo certo aqui. Eu segurei um pouquinho para voltar ao áudio, bem na hora que eu fui ligar de novo, passou um caminhão da Ultragás aqui em frente de casa, fazendo barulho. Temos as jornadas, que são reuniões sistemáticas realizadas por grupo de profissionais com o objetivo de discutir um ou mais assuntos. Temos as mesas redondas, né? União de especialistas que sustentam opiniões diferentes a respeito de um mesmo tema. Não tem a finalidade polêmica, apenas expor os pontos de vista para um auditório. Então, aqui tem uma discussão, a discussão entre os especialistas, eles podem ter pontos de vista distintos, né? Mas não chega a ser uma discussão tão acalorada, não é para ser assim, pelo menos, né? O pessoal, né, defender, ficar exaltados, com os ânimos exaltados. Na realidade, tem que haver uma certa camaradagem, um certo companheirismo com um colega que estuda ao mesmo tempo que você, mas tem uma visão diferente da sua. Isso é importante, né? O antagônico, né? O que discorda, ele é importante, até mesmo para que você se torne mais firme nas suas convicções. O encontro, que é só o encontro mesmo, né? Reunião de profissionais de uma mesma categoria, com o propósito de debater e expor temas polêmicos e pré-determinados.
Painel, gosto muito desse nome aqui, acho bonito, painel. Reunião de várias pessoas especializadas que vão expor suas ideias sobre um determinado assunto diante de um auditório, de maneira informal e dialogada. Sessões de comunicação, reuniões menores que ocorrem em grandes eventos com o objetivo de apresentar resultados de pesquisas de forma abreviada e sintética. Feira, evento aberto ao grande público com a finalidade de apresentar ou comercializar serviços e produtos. E, finalmente, apresentação de pôsteres, apresentação de trabalhos sobre forma de cartazes, figuras, esquemas, quadros e textos sintéticos, referências e algumas experiências, atividade ou proposta. Lembrando que o nosso TCC, hoje em dia, você é obrigado a fazer pesquisa, obviamente, porque senão você não vai ter um TCC. Você vai escrever o TCC e vai enviar para os avaliadores lerem com antecedência, mas o dia da sua apresentação vai ser dessa forma aqui, vai ser uma apresentação de um pôster, né? Pelo menos é assim em contábeis e assim em administração. Em educação física eu não acompanhei, mas eu acredito que não seja diferente, tá? Então são esses os nomes dos eventos. Eu adorei essa tabelinha aqui, eu que estou sempre ligado, não vou em muitos durante o ano, acho que isso eu vou no máximo em uns 2 por ano. Não é tão fácil sair da minha rotina como professor também, a não ser quando o evento acontece na instituição que eu estou trabalhando, daí é óbvio, né? O evento está acontecendo lá, toda instituição se volta para realizar o evento e eu, como docente, acabo também participando tanto da organização quanto do próprio evento em si. Mas não é comum eu ir mesmo sendo pesquisador, mesmo sendo alguém que fiz mestrado, pretendo voltar para o doutorado, escrevo, né, algumas coisas que eu pesquiso, já publico junto com os alunos, né, quando eu oriento o aluno, eu publico junto com ele, mas não vou com tanta frequência, não é tão... Então você está pensando, mas eu vou sair do meu trabalho para ir nisso, é tão difícil sair do meu trabalho para ir no evento. Acho que tudo se conversar com antecedência com os seus superiores, né, no trabalho, acho que se tudo for bem acordado, acordar é uma forma de compensar essas horas, é legal. Às vezes são alguns esforços que valem a pena na vida da gente. Mas aqui esse resuminho, então, com os nomes, né, dos eventos, eu acho que vai nos ajudar. E quando eu vi falar do evento, mas qual a diferença de um simpósio para uma conferência, para um congresso? Agora a gente já tem como consultar, se não recordar, quais são as diferenças. Esses tipos de eventos científicos são os mais frequentes, embora existem outros, tais como workshop, vernissage, visita empresarial, debate, aula magna, entre outros. Vale destacar os eventos que ocorrem com a participação de recursos tecnológicos, tais como a webconferência e a videoconferência. Videoconferência para nós aqui é fichinha, né? Um mês já, um mês não, desde de final de março, então já são mais de 2 meses que nós estamos tendo aula nessa modalidade online aqui, né? E eu acredito que agora muitos eventos têm isso também. Muitos eventos a partir de agora vão acontecer só online, né? A gente viu que dá certo, que funciona as lives da vida, que dá para um músico fazer uma live, mas que também dá para a gente fazer reuniões online. Eu acredito que muitos eventos vão migrar agora para essa modalidade online. Embora a interação humana ela seja importante presencialmente, no mundo virtual ela é muito mais democrática. Por exemplo, tem um evento que é exatamente aquele que eu queria participar. Um evento fantástico. Um assunto que eu estou estudando. Só que o evento é lá em Recife. Quer dizer, não é fácil, né? Sair daqui de São Paulo para ir lá para Recife. Não é tão simples assim. A questão aí já não é só uma questão de você se ausentar do seu serviço, mas é uma questão de dinheiro, é uma questão de que são mais de um dia que você vai se ausentar do seu serviço. Então, se você tiver a oportunidade de participar online, resolveu o problema. Como você observa, esses eventos, pelas suas características, podem gerar diferentes produtos, tais como os anais. Anais de um congresso são a coletânea de artigos científicos dos trabalhos apresentados, e é uma das partes mais importantes que ficará registrada.
é uma publicação reconhecida e registrada que recebe um número de registro, validando a sua credibilidade. Então, esse nome aqui, tá? Anais de um congresso. Geralmente ele aparece assim, Anais do Congresso tal. Ele é uma coletânea do que foi apresentado naquele congresso. E ele acaba sendo um livro como referência. E se você fizer uma pesquisa, né, consultar as informações, mesmo que do resumo, de um artigo científico que foi publicado, né, nos anais de um congresso, ele tem uma validade, assim como a citação de um livro, assim como a citação do próprio artigo. Então, é um documento que tem validade no mundo científico, que reúne, né, o resumo de todos os artigos que foram publicados naquele evento em específico. A comunicação científica é a informação que se apresenta em congressos, reuniões, simpósios, entre outros, no qual são expostos resultados de estudos. Trata-se de uma forma de divulgar informações científicas novas. Segundo Medeiros, a comunicação é limitada em sua extensão e a exposição é breve, não ultrapassando o tempo de 20 minutos. O autor ainda explica que, em geral e de forma diferente do artigo, as comunicações não permitem a reprodução de experiências realizadas e levam em consideração os seguintes aspectos: finalidade, informações, estrutura, linguagem e abordagem. Sua finalidade é apresentar descobertas, os resultados alcançados com a pesquisa. Quanto à estrutura escrita, a comunicação deve apresentar. Bom, aqui ele está falando assim que tão importante quanto fazer a pesquisa, tão importante quanto escrever o resultado da pesquisa é você comunicar a sua pesquisa, que pode ser numa revista. Na sua comunicação será numa revista e só os interessados lerão aquela revista, né? Agora nós temos um mundo digital. A sua publicação pode ficar numa revista online, né? Então todos aqueles que pesquisarem no Google aquele assunto, pode ser que aquela revista apareça, que o seu artigo apareça e você comunique, né? Uma pesquisa não está completa se você não a comunicá-la, né? Se você não ajudar a construir o novo conhecimento a partir da sua pesquisa. Essa é a importância. E aí ele vai falando aqui no final, né? Quanto à estrutura escrita, a comunicação deve apresentar. Isso não é novidade para vocês, olá. Todos nós conhecemos já essa estruturinha aqui, ó. Então, é muito parecido com a apresentação de um artigo, é muito parecido com o que a gente já veio discutindo ao longo do semestre, né? Ao longo desses 4 meses que a gente está junto desde fevereiro, agora nós estamos chegando aqui em junho. Então, é folha de rosto, tem que ter a sinopse. O que é a sinopse? É a síntese do trabalho, pode ser escrita em português, inglês ou outra língua de difusão internacional. Geralmente é o resumo, geralmente ele é escrito ou em português ou em inglês. A não ser que você vá para um evento, por exemplo, na Espanha, e daí sim você escreveria em espanhol também, né? Obviamente. Só mais um minutinho, vou fechar o áudio mais um segundo. Ele tem que ter, e o conteúdo do trabalho, né? Voltando aqui, pessoal, e o conteúdo do trabalho, aqui, ó, aquelas 3 mesmas fases, né? 3 mesmas fases são exatamente iguais, que você vai usar em qualquer trabalho científico, né? Então, é a introdução, então, a formulação clara e simples do tema, a apresentação sintética do problema e referências a trabalhos anteriores, apresenta também a justificativa de um trabalho, os objetivos, a metodologia, a delimitação e abordagem, o desenvolvimento desse trabalho, que é a pesquisa em si, o que você fez. Parte textual mais densa apresenta são das informações e argumentos de maneira mais detalhada, fundamentação teórica do trabalho, demonstra e expõe as ideias principais, recomenda-se a divisão do texto em seções, subseções, para melhor compreensão da exposição. Enfim, a conclusão, síntese completa dos resultados da pesquisa ou
resumo das principais informações ou argumentos. E a relação dos fatores utilizados, né, para referenciar o estudo, que seria a parte final, lá, as referências bibliográficas, aqui, a bibliografia. Mas que introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente já viu isso em várias aulas, não é nada, nenhuma novidade para vocês. E a comunicação, quando for apresentar isso em um paper, em um congresso, por exemplo, ele vai ter esse formatão aqui, que é o mesmo de outros. Martins afirma que o objetivo do paper é estimular aprofundamento sobre determinado assunto, sendo inclusive muito utilizado para consolidar conteúdos trabalhados nas unidades de uma disciplina, favorecendo o debate em torno de um assunto no qual seja exigida a posição pessoal do autor. É comum, quando se vai para pós-graduação, principalmente para mestrado e doutorado, você vai ter aulas, né? Você vai ter algumas disciplinas. Não é assim tão intenso quanto é na graduação. Você tem disciplinas, geralmente são 1 a 2 disciplinas por semestre. São disciplinas bem densas, né? Então não podem ser muitas mesmo. 1 a 2, no máximo 3. E é comum, assim, não tem prova. Só que o professor lhe exige uma pesquisa em cima do assunto da disciplina. Então ele exige que você faça um artigo em cima do assunto daquela disciplina. Isso, quando o aluno faz isso dentro de uma disciplina, junto com o professor, né, que na pós-graduação, no caso do mestrado, acompanha esse processo, ao final os alunos expõem dentro da aula, e daí há essa discussão também, né, não deixa de ser também um evento científico que acontece dentro da aula de uma disciplina de um professor. Não existe uma norma da ABNT que oriente a elaboração do paper. Ele vai seguir normas gerais. E mesmo entre os teóricos existem diferenças sobre o que o define. Em algumas publicações pode-se encontrar o entendimento de que o paper se localiza entre a monografia e o artigo, com dimensões bastante reduzidas, mas devendo seguir as normas da ABNT, no que se refere à estruturação da capa, folha de rosto, forma de fazer citações, referências, numeração progressiva, entre outros. Nesse livro didático, adotaremos a concepção de Medeiros, que compreende como um ensaio. Então, o paper é um ensaio, uma pesquisa que você já realizou, já fechou, mas que você pode abrir para discussões, ela não está fechada ainda, né? Aqui é um momento da nossa reflexão. Qualquer que seja o texto científico, o conhecimento técnico será fundamental, visto que permitirá colocá-lo dentro de parâmetros que o tornem adequados para um determinado fim. Contudo, a riqueza das argumentações, a forma como o autor vai tecendo suas considerações, a riqueza nos detalhes, o destaque ao que é essencial em detrimento do acessório, tudo isso se converge numa escrita que seja interessante e estimulante, o suficiente para garantir a atenção do leitor. Mesmo um texto científico pode ser interessante e envolvente, a depender da forma como a escrita é construída. Mesmo um texto científico. Eu já peguei uns desses. Tem alguns textos que você vê que o texto é realmente científico, mas ele foi tão bem escrito que ele parece um romance, ele é gostoso de ler. Então, esse é o objetivo da sua escrita, né? De quando você chegar a um grau de excelência, em que o seu leitor fale que é gostoso ler o seu texto. Exemplificando, então, imagine que você faz parte da equipe que está organizando um evento científico. Eu fui orientado que nesse encontro sejam apresentados somente papers, como uma forma de padronização das entregas e apresentações. Como a equipe deverá estabelecer a estrutura desse documento? Então, seguindo as mesmas orientações para a elaboração de uma comunicação científica, ele vai ter que ter os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Lembrando assim que pré-textual vem antes do texto. Mas que texto? O texto que você descreve sua pesquisa. Textuais é a descrição de sua pesquisa em si. E pós-textuais são as complementações que ajudam você a provar que aquilo que você falou na sua pesquisa é verdade, principalmente como as referências, né? Então, nos elementos pré-textuais, apresentar página de rosto, como o nome da instituição, curso, título do trabalho, nome do autor, local, mês e ano, resumo e sumário. E elementos textuais,
Aqui é a introdução, desenvolvimento separado em sessões, subseções, que sejam discutido o assunto com as ilustrações necessárias para a exemplificação ou explicação e as considerações finais. Então, aqui é a pesquisa em si, né? Aqui é o que de fato interessa, né? O mais importante está aqui. O pré-textual, ele é para deixar o leitor sintonizado e entendendo a organização de como que você vai apresentar aquela pesquisa. Mas o textual é o texto em si, é a sua pesquisa em si. E elementos pós-textuais, que vem depois do texto principal, com relação das biografias utilizadas, apêndices e anexos, se houver. São documentos que comprovam que aquilo que você falou no textual é verdade. Eles vão dar mais provas, mais evidências sobre a veracidade do seu ponto de vista, tá? Daquilo que você está defendendo do seu trabalho. Continuando, estamos no final aqui, ó. Comunicação científica. Para além da apresentação de uma publicação com essa denominação, também se compreende a comunicação científica como a transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento. De nada vale, né, uma pesquisa científica se ela for realmente, né, fundamentada. E se ela não for divulgada, né? O que vai na pesquisa que não foi divulgada, né, que não foi publicada, não tem uma validade para o mundo. Então, assim, deixe o seu legado, deixe a sua compreensão naquele momento, deixe o seu esforço de conseguir desvendar ou se aprofundar na compreensão de um tema, divulgando para os demais, né? Essa é a função da pesquisa. A comunicação científica, atenção pessoal, a comunicação científica é limitada em sua extensão, tanto o documento escrito quanto o tempo para a apresentação oral do trabalho. Seu objetivo é apresentar e divulgar resultados de pesquisas científicas, levando conhecimento para quem esteja participando da apresentação, sem muitos pormenores. Esse exercício será fundamental para a Glória, tanto do ponto de vista da oportunidade de expor oralmente o seu trabalho e tê-lo submetido ao questionamento, quanto do ponto de vista do significado disso para seu currículo. A Glória aqui é a personagem, né, que o autor vai trabalhando no nosso livro didático, que a gente presta uma ajuda a ela aqui, né? Nas minhas aulas eu excluo essa parte, eu acho que essa parte não é tão interessante para a gente, visto que o tema já é denso. Então, eu prefiro me focar no tema do que pegar esse passeio que o autor faz sobre a historinha da Glória aqui. Mas vamos pensar que a Glória somos nós mesmos, né? Então, esse exercício é fundamental para nós, né? De divulgar, de como fazer comunicação, tanto do ponto de vista da oportunidade de expor, né, o trabalho, aprender a expor o trabalho, falar sobre ele, e a questionamentos do ponto de vista, né, do significado para o seu currículo também, né? Eu já participei de um congresso, sim, já participei de um simpósio, né? Já teve trabalhos meus que foram publicados em anais e congressos. Lembre-se, conforme indicação feita no texto, a apresentação oral é parte importante desse processo e as críticas ou visões diferentes que eventualmente ocorram devem ser vistas com tranquilidade, pois falar do conhecimento, mesmo sob o critério científico, implica visões contrastantes. E isso é muito salutar e necessário, a fim de não transformar o conhecimento num dogma. Todo mundo fala que aquilo é verdade, todo mundo acredita que aquilo é verdade, e se você não acreditar que aquilo é verdade, você é o diferente. Então, não é esse o mundo da ciência, né? Não é esse o mundo das discussões científicas onde se chegam a algo maior, a uma compreensão maior. O paper, como vimos, é um texto de caráter informativo, sendo resultante de análise de trabalhos desenvolvidos em relação ao tema. Ele necessita de um posicionamento bem firme e consistente do autor sobre esse tema, implicando pesquisas adicionais. Chegamos então aqui ao final da aula número 15. Bruna, Gabriela e João, tenham paciência. Ó, se isso acalenta o coração de vocês, agora a gente vai para a última aula do semestre dessa disciplina chamada Metodologia Científica. Então, eu sei que é maçante, eu sei que é texto, eu sei que é teórico, eu sei que o professor
tá na casa dele, então ele, né, não é a mesma coisa da gente estar junto, né, em sala de aula. Eu sei de tudo isso, meus queridos, né, mas tenham paciência. Estamos aqui, são só mais 15 slides, acho, é pouquinho. Na aula 16 agora a gente está indo, né? Como a gente teve aquele problema da semana passada, né, que o governador antecipou o feriado, a gente acumulou 2 aulas. Eu não posso deixar de registrar as 2 aulas com vocês, mas essa daqui acho que vai ser mais curtinha ainda, porque tem uma tabela gigantesca. Eu não vou olhar a tabela inteira com vocês, vocês vão entender por quê. Então, vai ser curtinho essa daqui, vai ser tranquilinha, só mesmo para a gente fechar aqui o nosso trabalho, né, de passar o assunto inteiro do nosso curso. Então, assim, eu vou recordar dessa fase da nossa vida, dessa quarentena, como que mesmo em quarentena a gente conseguiu cumprir o nosso conteúdo brilhantemente, né? Não deixamos de passar nada, de discutir nada. E eu acredito que foi dado a vocês, sim, uma disciplina chamada de metodologia científica e que vocês sabem do que se trata. Isso ficou, sim, fixado em vocês. Então, aqui a gente vai falar de TCC, o trabalho monográfico, a apresentação escrita ou oral. Lembrando que o anterior falava de papers, né? Isso vai falar de TCC. Ambos são uma forma de apresentação de pesquisa, então ambos são muito próximos, né? Por isso que aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido do que eu fui na apresentação anterior. Nesta sessão, o assunto que desenvolveremos será a elaboração e apresentação de um trabalho de conclusão de curso, TCC, e as competências técnicas a serem alcançadas. Produzir um TCC e apresentá-lo conforme as orientações acadêmicas. Os conteúdos para atingir essas competências são aspectos formais em um TCC, conforme as normas da ABNT, e a apresentação oral do trabalho. Muito parecido com o anterior, né? E agora não é mais um paper, é um TCC. A única coisa que eu acho que isso aqui, não que ele seja mais prático para vocês, mas isso aqui é mais próximo para vocês, né? Porque o TCC vocês vão ter que fazer como uma parte integrante do curso de vocês, como se fosse uma matéria. Se você não fizer, você não se forma. E isso vai acontecer em breve, né? Porque vocês já estão no meio do curso. Um aspecto importante em relação ao TCC é que deverá ser elaborado sob a orientação de um professor orientador, o que não retira sua responsabilidade de buscar os conhecimentos e ter autonomia na proposição das respostas ao problema apresentado na pesquisa. Para realizar o TCC, haverá necessidade de conhecer a normalização específica e os passos que implicam na construção do assunto proposto para o trabalho. A função do orientador aqui é justamente de o aluno que nunca fez uma pesquisa, o orientador ajudar ele a ter reflexões, pensamentos, olhares sobre o aspecto científico, né? Olhares frios, olhares sem emoção, olhares sobre os fatos, né? Sobre as evidências. Então, é essa que é a função do professor orientador. O próprio nome já diz, ele orienta, mas ele não faz, né? Quem tem que fazer é o aluno. Então, eu já tive a oportunidade de orientar diversos alunos e já tive a oportunidade de orientar, dentre esses diversos alunos, mais diversos tipos de gente, né? Então, alunos com facilidade, com dificuldade, alunos com vontade, alunos sem vontade, mais diversos tipos de aluno. E com o tempo a gente pega o jeito do que a gente tem que apertar no aluno. Então, tem aluno que chega com a menor vontade, zero vontade de fazer, ele vem te procurar porque é uma obrigação que ele tem que fazer. Se eu não despertar no aluno o verdadeiro interesse na pesquisa, para ele satisfazer uma curiosidade dele, ele nunca vai fazer um trabalho científico. Então, o meu primeiro trabalho com ele é fazer com que ele se apaixone por alguma coisa, que geralmente eu tiro de dentro dele. Eu pergunto, mas qual assunto que você gosta? No que você gostaria de trabalhar? Para que eu tire de dentro dele o assunto que lhe chama atenção, que ele sente atração por aquele aluno, né? Por aquele aluno, não, por aquele assunto, que ele sente atração por aquele assunto. E daí fica mais fácil.
já tive alunos que chegaram já muito interessados com o tema pronto e que já tinham lido algumas coisas a respeito, e eu precisava simplesmente orientar quais que eram as melhores leituras para aquele aluno fazer, para que ele conseguisse atingir aquele objetivo. Isso era uma outra forma de orientação. Então, o professor de orientação tem essa função de orientar o aluno, motivar o aluno para que ele desenvolva um bom trabalho, mas ele não faz, nem pode fazer, porque daí ele tiraria a oportunidade do aluno de desenvolver essa competência. O TCC é um trabalho que sistematiza os resultados de uma pesquisa científica. Portanto, para sua elaboração, deve-se aplicar os procedimentos para a construção de um estudo científico, conforme visto na unidade 3 desse livro didático. Você se recorda que conversamos sobre as etapas de elaboração de um trabalho científico? O primeiro passo é a entrega do projeto de pesquisa. Desse projeto resulta a coleta de dados, organização do material bibliográfico e sistematização dos resultados, cuja apresentação poderá ser feita na forma de um relatório. Então, é claro, se o TCC é uma pesquisa, antes de fazer o TCC, você tem que fazer a pesquisa, antes de fazer a pesquisa, tem que fazer o projeto de pesquisa, né? Então, é tudo alinhado. Observe que o trabalho de conclusão de curso é uma denominação, porém o tipo de trabalho será definido pela instituição de ensino superior. Muitas instituições optam pela elaboração de um artigo, outras de TCC, mas os procedimentos para a produção e apresentação do conteúdo serão os previstos dentro da metodologia científica, ou seja, são os mesmos procedimentos, exatamente os mesmos procedimentos. Também é muito comum, não na Anhanguera, em outras instituições que eu já trabalhei, em que a instituição aceitava, né, o aluno fazer um artigo, o aluno chegava para mim e falava, viu, eu quero fazer um artigo, não quero fazer um TCC, uma monografia. Eu falei, mas por quê? Porque a monografia é muito maior, mais difícil do que fazer um artigo. Um artigo são poucas páginas, é mais fácil. Na realidade, a dificuldade é exatamente a mesma com relação à pesquisa. Você tem que ir lá e pesquisar, levantar evidência, fazer entrevista, fazer questionário, observar, conversar com um, conversar com outro, ler trabalhos, ler outras publicações e escrever. O trabalho da pesquisa é exatamente o mesmo, não muda nada. O que muda é a forma de apresentação. E aí temos dois desafios. O TCC, geralmente, ele vai exigir mais páginas, no mínimo 30 páginas, né, para chamar de TCC. E muitas vezes o artigo ele exige só 10 páginas. Mas aí, dependendo do assunto que você está falando, é mais difícil você resumir o assunto em 10 páginas do que você escrever o assunto em 30. Aí é outra dificuldade, né? E às vezes o assunto não dá um TCC ainda, né? O assunto ainda não tem tanto corpo, então daí é melhor você optar pelo artigo do que pelo TCC. Mas dependendo do assunto, um artigo não resolve, você precisaria sim escrever em mais páginas e teria que ir para o TCC. Então, qual que dá mais o mesmo trabalho? O trabalho é o mesmo. De 10 a 30 páginas não muda muito quando você ter exatamente o mesmo trabalho para levantar as informações da pesquisa em si. A estrutura desse tipo de trabalho está definida na NBR 14724/2011, que explica o que são esses trabalhos. Então, lá, o TCC, diferente de um paper que não tinha uma NBR, o NCC tem uma norma brasileira lá. Trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e aperfeiçoamento, documento que expressa o resultado do estudo, devendo expressar conhecimentos de assuntos escolhidos, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programas e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. Elementos do TCC. Gente, eu não vou olhar tudo isso aqui, porque aqui realmente a gente já cansou de ver coisas semelhantes a essa. E isso aqui é importante que vocês guardem um livro, guardem a apresentação, que está aqui no AVA também, essas apresentações, que são resumos dos livros, né? Partes dos livros que eu colo aqui na apresentação, para a gente poder discutir sem ter que ler o livro inteiro, né? Já tem leitura aqui na minha apresentação, já pensou se tivesse que ler o livro? Ficaria mais difícil. Mas eu não vou olhar item por item aqui. Mas isso aqui é um mapinha de quando vocês forem fazer o TCC de vocês, está aqui, ó. Não deixa de ser um modelo, né? Não deixa de ser aquilo que tem que ter.
Então tem que ter capa, tem que ter a tal da folha de rosto. Aqui está dizendo tudo que tem que ir na capa, olha lá. Instituição, nome do autor, título, número do volume, local, ano de depósito, tudo que tem que ter na capa. Tudo tem que ter na folha que vem depois da capa, que chama folha de rosto. O que tem que ter no verso da folha de rosto. Se tiver uma errata, alguma coisa, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe. Tem elementos que são opcionais aqui, ó, dedicatória, né? Ele é opcional. Você dedica esse livro aqui, dedico à minha família. Agradecimentos, agradece quem? Agradeço ao professor Silvio. Então, são elementos opcionais. Lista de ilustração, lista de tabela, lista de abreviaturas, lista de símbolos, sumário, introdução, desenvolvimento. Vejo que até o sumário são os elementos pré-textuais, aquilo que vai dar ferramentas para que o leitor faça uma boa leitura. E depois eu tenho os elementos textuais, exatamente igual aos de sempre. Ó, tenho a introdução, tenho o desenvolvimento e tenho a conclusão. Então, a forma de você apresentar a sua pesquisa é sempre essa, né? Você tem que fazer a introdução, desenvolvimento, que é a pesquisa em si, e a conclusão. E os elementos pós-textuais, né? Aquilo que você tem que comprovar, que você usa como comprovações da sua pesquisa, lá, referência, glossário, apêndice, anexo, índice remissivo, e assim vai. Nada de novo aqui nessa tabela lá, gigantona, lá, o tamanho da tabela. Os elementos pré-textuais são gigantescos, né? Lá, capa, folha de rosto, verso, errada, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira, lista de situações, tabela, lista de abreviaturas, lista de símbolos e sumário. Tudo isso vem antes do texto. Simplesmente para dar ferramentas para o leitor poder fazer uma boa leitura. E daí que vem o que interessa mesmo, né? Os elementos textuais e, ao final, os elementos pós-textuais, que são outras provas e evidências daquilo que você falou nos elementos textuais, tá? Nenhuma novidade aqui, apenas guardem esse mapinha, porque vocês vão usar ele quando forem fazer o TCC. Bem feitinho esse mapinha aqui. Você pode observar que, quanto à estrutura, o TCC tem algumas semelhanças com o artigo, porém é um documento mais extenso, ainda que a norma não especifique quantas páginas deve conter. Normalmente, a instituição de ensino superior define isso na regulamentação do TCC, juntamente com outras questões, tais como o processo de orientação a ser feito pelo professor orientador e a apresentação oral do trabalho. No nosso caso, na Anhanguera, nos cursos de Ciências Contábeis e Administração, que eu participo de bancas, o aluno expõe um banner, né? Põe o resultado dele na pesquisa dele em um banner, e os professores avaliadores vão até o aluno e o aluno faz exposição oral individualmente para cada professor. Então, não tem aí esse pânico de falar para uma plateia, né? Na Anhanguera, a forma de apresentação escolhida na atualidade é essa. Já foi apresentar em plateia, mas a gente tem tido melhores resultados com a apresentação individual do aluno para os avaliadores. Assimile. O TCC deve ser compreendido dentro do processo de pesquisa. Representa o resultado disso, cujo início pode ser demarcado com a elaboração do projeto de pesquisa. Passa pelo levantamento das informações necessárias à resolução do problema da pesquisa e sistematização dos resultados obtidos. Nele deverão ser expressos os conteúdos e informações necessários para que o leitor compreenda tudo o que foi desenvolvido. Então, o TCC é uma pesquisa, exatamente como é qualquer outra pesquisa. Então, vocês vão aprender de fato, né? Vocês vão aprender, não, vocês vão fazer de fato uma pesquisa, é mais que aprender. Como trabalho, representa um momento muito importante no processo de formação profissional, pois o instrumentaliza com vários conhecimentos que envolvem desde a compreensão do que seja o conhecimento científico até a sua formalização em um documento resultante desse transcurso. Nesse sentido, a apresentação oral do trabalho é parte desse aprendizado, visto que requer domínio para a exposição do realizado a uma plateia, e também para a avaliação feita pelo grupo de professores que estarão arguindo, que estarão discutindo, né, avaliando
aquele trabalho. Então, assim, acho que já ficou claro, né? A gente já repetiu bastante, até mesmo nas aulas de hoje, que as competências que o profissional adquire ao fazer uma pesquisa científica. O TCC segue as mesmas orientações do projeto de pesquisa, no qual se refere à apresentação gráfica do documento. Portanto, volte à seção 4 da unidade 3 e lá encontrará as informações, que são as informações referentes ao projeto de pesquisa. Vejam, pessoal, a importância de se fazer um projeto de pesquisa, né? A importância de se treinar fazer um projeto de pesquisa. E aqui pesquise mais, né? Pequenos guia, né, prático para se fazer uma monografia acadêmica. Isso aqui está disponibilizado, né? Esse guia na internet, não precisa pagar. É bacana dar uma olhadinha nesse guia quando for fazer a pesquisa, quando for de fato usá-lo, né? Ou já baixar e deixar ele prontinho aí para vocês. Não sei se alguns já comecem, talvez, no próximo semestre. Este texto, bastante objetivo, apresenta os aspectos que causam maiores dúvidas na elaboração da monografia. A linguagem, bem direta, discute a respeito da forma de realizar algumas das sessões que causam maiores dificuldades na monografia, tais como introdução, apresentação, metodologia e conclusão. Bacaninha. Acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? Mais bem instruído a gente tiver, melhor. E estamos chegando aqui, acho que é o final da nossa aula, né? Quase lá. Uma recomendação importante: faça toda a parte textual primeiro e depois se dedique aos elementos pré e pós-textuais. Eu já devo ter falado isso para você em outras aulas, que você tem que fazer a pesquisa. Depois você faz o pré-textual, que vai ajudar o autor a entender a pesquisa, e o pós-textual, que vai ajudar você a fundamentar a pesquisa. Mas não adianta você perder 90% do seu tempo cuidando do pré-textual e do pós-textual e não cuidar da pesquisa. Você não tem um trabalho acadêmico. Você só tem um trabalho acadêmico se você fizer a pesquisa em si, que são os elementos textuais. Senão você não tem. Então, eu como orientador, se tem algo que às vezes hoje em dia nem tanto mais, eu já aprendi a lidar com esse tipo de coisa, mas todo semestre acontece. Vem um aluno e fala: professor, o senhor me orienta, eu já estou pesquisando, eu já vi algumas coisas, eu já escrevi o resumo da minha pesquisa. E isso me deixa realmente muito bravo, porque como que a pessoa vai escrever o resumo de algo que ele não tem? Como você vai resumir o nada? Se você não fez a sua pesquisa, você não tem nada. Como é que você vai resumir? Então, eu acho uma grande falha. Ah, professor, eu já fiz a capa, eu já fiz bastante coisa. Eu fiz a capa, a contracapa, os sumários, está tudo pronto. Falei, mas do que trata a sua pesquisa? Eu não sei direito ainda. Quer dizer, infelizmente, esse aluno está bem perdido, né? Se ele me der ouvidos, eu vou falar exatamente o que está escrito aqui. Primeiro você faz o seu projeto de pesquisa. Depois você faz a sua pesquisa. Daí você escreve o resultado da pesquisa. E por último, você faz o pré-textual e o pós-textual. É assim que funciona. Simples assim. E o vocabulário que a gente falou aqui, uma palavrinha que apareceu nesse último apresentação, que é a monografia, que é usado como sinônimo de TCC. Espécie de trabalho escrito que versa sobre um único tema. Ele trata de um assunto específico de maneira sistemática e completa. Então, um TCC não deixa de ser uma monografia. Encerrou o nosso bate-papo aqui dos slides. Antes de desligar, eu gostaria de registrar algumas últimas orientações a vocês, nobres colegas. Muito obrigado da presença de vocês, antes de mais nada. Eu acho que quem está aqui hoje, esses três que ficaram comigo aqui hoje nessa aula, são os três que mais participaram, que quase não faltaram na aula online, né? Já resolveram a questão, assim, é importante assistir a aula, né? E vocês assistiram no momento certo, né? Não usaram o artifício de assistir em um outro momento. Eu acho que é bem válido o fato de você já assistir a aula no momento que ela está acontecendo, não só para interagir com o professor, mas para ter o seu dever cumprido, né, o quanto antes, tá? Então, são duas coisas que eu gostaria de deixar registrado aqui no áudio, não só para vocês que estão comigo aqui ao vivo, mas para quem vier assistir depois, né? Uma é com relação ao trabalho que eu pedi para vocês. Eu vou ter que registrar o seguinte, tá?
Eu dou aula desde 2005, então agora em 2020 eu faço aniversário de 15 anos que eu sou professor. E aconteceu algo com essa turma que nunca aconteceu comigo. Não fiquei bravo, não fiquei feliz também, tá? Só vou registrar que aconteceu isso e vou registrar as consequências do que aconteceu, que vai ser para todo mundo, né? Porque no comecinho do mês de maio, acho que foi lá no dia, até vou olhar aqui, ó, no meu calendário, acho que nossa primeira aula do mês de maio, assim, no dia 4 de maio, eu pedi um trabalho para vocês e eu orientei vocês com relação a esse trabalho, que era um projeto de pesquisa, tá? E dei 15 dias para vocês fazerem e disse, ó, estou à disposição para tirar dúvidas. Então, entre em contato comigo através do e-mail, ou então na próxima aula a gente conversa e tal. Deu dia 11, vocês estavam aqui, presentes, os que estavam no dia 11 comigo, assistiram a aula, beleza? Ninguém tirou dúvida e eu me posicionei de novo à disposição. Deu dia 18, vocês tinham, eu falei que era para entregar dia 18. Que hora que acaba dia 18? Dia 18 acaba às 23 horas e 59 minutos, né? Porque quando acaba dia 18, depois vira meia-noite, já seria dia 19. Então, o prazo de vocês era dia 18. Eu dei aula de manhã para vocês, dia 18. Também me coloquei à disposição, se alguém tinha alguma dúvida, mas eu tinha que esperar ver o que ia acontecer até o final da noite, né? Para as pessoas me mandarem o trabalho no final da noite. Bom, passou o dia 18, passou a semana, o professor que vos fala trabalha em outra instituição, é coordenador em outra instituição, tem bastante atividades. Não olhei aqui essa semana o que aconteceu. Dia 21 ou 22, algo assim, foi confirmado que dia 25 seria feriado, tá? Semana passada. Então a gente não se encontrou semana passada, eu não pude falar do trabalho com vocês. E daí eu recebi a comunicação da minha coordenadora da Anguera dizendo que eu tinha que fechar até sexta-feira, dia 29, a pontuação dos trabalhos dados em sala de aula. Então, eu tinha até o prazo dia 29 para fechar isso. E daí fui eu lá olhar os trabalhos que vocês tinham me entregue. E o que aconteceu? Que em 15 anos nunca aconteceu comigo. Nenhum aluno dessa turma me entregou o trabalho. E eu achei isso estranho. E assim, gente, eu não estou aqui para brigar com ninguém, nada disso, mas eu achei isso estranho, e daí o meu lado coração falou alto, né? Eu falei, puxa, o que aconteceu? Caramba, o pessoal não entregou, eles se perderam, será que eles vão entregar ainda? Será que eu posso aumentar o prazo? E fui pedir para minha chefe, e disse a ela, falou, coordenadora, né? Aconteceu isso, isso e isso, ninguém me entregou o trabalho, você está me falando para fechar aqui a pontuação dos trabalhos hoje, dia 29. Mas e aí, se eu for fechar hoje, eu vou ter que dar zero para todo mundo, porque eu só dei um trabalho, não dei nem tempo de dar dois, só deu tempo de eu dar um trabalho. Era um trabalho que eu sabia que ele era maior, então eu queria que ele tivesse uma validade maior. Com a esperança de que ela me falasse, dá mais uns 3 dias, converse com eles na segunda, vê se eles entregam para você até dia 3, é isso que eu ia sugerir. Mas aí ela falou, Silvio, você deu o prazo? Eu falei, dei o prazo, dei o tempo, tá registrado nos vídeos eu explicando, tá nos slides que eu estava pedindo, tá no AVA que eu estava pedindo. Ela falou, Silvio, se não entregou no prazo, é zero, não há o que fazer. Então, assim, toda a turma, contábeis, ADM e educação física, ficaram zerados agora no segundo bimestre, né, comigo, na pontuação dos trabalhos dados em sala de aula. Infelizmente, assim, dói meu coração, mas não tem o que fazer. Eu tinha um prazo, ela não abriu mão, né? A gente tem desse prazo do dia 29, de eu fechar essa pontuação, tá? Mas, pessoal, vocês têm a primeira prova, que a maioria de vocês foi bem, vocês têm a pontuação do primeiro bimestre, que vocês foram bem, e vocês têm também agora a P2, né? Tem a segunda prova, que muito provavelmente vocês vão bem também. Então, fiquem tranquilos que eu espero, né, que não reprovar vocês. Na verdade, não sou eu que reprovo, né? São vocês mesmos que se aprovam, que se reprovam, porque essa pontuação não está na minha mão mais, né? Agora vocês vão ter que fazer a prova e, obviamente, acredito que vocês vão bem na prova. Acredito que todo mundo vai conseguir a pontuação mínima para passar na minha disciplina. Tenho fé nisso. Não gostaria que vocês fossem reprovados, tá? Mas não vai passar com a pontuação máxima, obviamente, porque tem 1.500 pontos que todo mundo, de certa forma, abriu mão desses 1.500 pontos, não entregando o trabalho no prazo, tá? Com relação à prova, vai acontecer semana que vem, e ontem à noite, né, domingo à noite, mandei mensagem à minha coordenadora, falou, por favor, me dá uma orientação, porque eu não recebi nada oficialmente para eu poder orientar os meus alunos. E ela me falou o seguinte, falou,
Essas orientações não vieram ainda para vocês, professores, e nem para os alunos, mas será assim, a prova será, como é essa matéria minha aqui que eu estou trabalhando com vocês, é a tal da matéria blended, né, a matéria DIB, que chama. Então, a segunda prova não sou eu que faço mesmo, nem que a gente estivesse no presencial. A prova vem pronta para vocês, né? É uma prova que vem do sistema para vocês. Então, a prova virá para vocês, vocês vão fazer essa prova no AVA. Então, vai vir a comunicação de quando vai vir essa prova, vai vir os pop-ups para essa prova, e vocês vão receber as provas, né, das disciplinas online todas juntas, né? Quem tem 3 provas para fazer, por exemplo, né? Metodologia, matemática aplicada, sei lá, uma outra prova, gestão de alguma coisa, que são provas online que vocês vão fazer, que não são as provas preparadas pelo professor, são as provas que vêm pronta da Anhanguera. Vocês receberiam essas provas aí, vão receber essas provas aí nessa semana aí do dia 4 ao dia 10, né? Começa aqui agora na quinta-feira, dia 4, vai até dia 10, então uma semaninha de quinta a quarta-feira, né? Vocês vão receber essas provas no AVA e vocês vão ter um prazo longo para fazer as 3 provas, né? Então, sei lá, não sei quantas provas AVA vocês vão fazer, é de cada um, porque cada um acaba tendo uma grade diferente. Mas vocês vão ter 3 dias para fazerem essas provas, né? Não vão ser um dia só. Então, as provas vão ficar disponíveis para vocês fazerem durante 3 dias da semana. Então, acredito que vocês vão ter tempo de fazer a prova, estudar para fazer a prova, estudar durante o momento que estiver fazendo a prova. Por isso que eu tenho fé que, mesmo sem os 1.500 pontos que vocês abriram mão do projeto de pesquisa, né? Vocês abriram mão desses 1.500 pontos, eu acredito que, por conta da prova ser online, vocês vão ter a oportunidade de pesquisar, o que não é pecado, é um aprendizado também. Eu acredito que vocês vão conseguir bem nessa prova, tá? Então, segunda-feira que vem, tá? João, Bruno e Gabriela, segunda-feira que vem, não haverá aula comigo, vocês usariam, né, esse meu tempo aqui, essa minha tempo que eu converso com vocês, para fazer a minha prova, né, a prova dessa disciplina, né, não a minha, a prova dessa disciplina, a prova de vocês, inclusive, né, e fazer as demais provas online, tá? É isso, pessoal. Essa questão do trabalho, infelizmente, foi isso que aconteceu. Eu, particularmente, fiquei chateado de todos os lados. Eu fiquei chateado de vocês não terem me entregue, mas, por um lado, também fiquei chateado de não conseguir aumentar o prazo e porque a instituição me obrigou a fechar essa pontuação em maio. Eles queriam que fechasse em maio, era a meta deles lá. Não tive o que fazer, eu tive que fechar a pontuação em maio. Esses nominhos que aparecem para mim na minha tela aqui são os nominhos que estão comigo desde o começo do semestre, que sempre vêm assistir aula comigo, a Gabriela, a Bruna, o João. Então, assim, por favor, não fiquem chateados com a maneira que eu expus para vocês, né? E com o fato de vocês terem perdido os 1.500 pontos, até mesmo porque eu sei que vocês são alunos dedicados, que estão aqui comigo, que se importam, né? Então, eu acho uma pena porque corre o risco de da pontuação ser ali na risca, mas vocês vão conseguir sim, não tenho dúvida, a aprovação nessa matéria. Tá bom, meus caros, eu acho que o nosso recado é esse do semestre, semestre diferente, né? Como eu falei para vocês, assim como nunca me aconteceu ninguém me entregar um trabalho de uma turma inteira, nesses 15 anos, né, de aula, foi o semestre mais diferente que eu tive na minha vida. Então, vai ficar na memória, né, essa forma de trabalhar aqui, que vai mudar também as formas de trabalhar no futuro, né? Mas essa aqui, do afastamento social, desse maldito vírus aí, realmente é um momento muito diferente que a gente passou junto nesse semestre. E eu sou grato aí de ter passado esse momento com vocês, conseguir fazer o meu trabalho dentro de casa, né, com vocês, e vocês que são os meus clientes, né, de certa forma, receberam o meu trabalho na casa de vocês. Então, meu muito obrigado aí de estarem comigo nas manhãs de segunda-feira e desde de março aí, quando a gente migrou para esse sistema. Tá bom, pessoal? Eu desejo a vocês uma boa sorte, não só na prova de metodologia, mas em todas as outras provas que vocês venham a fazer. Espero ter a oportunidade de reencontrá-los pessoalmente, né? Da gente poder se abraçar, por que não, né? Se cumprimentar, dar um beijinho no rosto, por que não? Depois que tudo essa história aí passar, tá bom? Alguém quer comentar alguma última coisa? Fique à vontade. Estamos indo para o encerramento da aula aqui. Professor, eu queria só
só, né? Desde março que você falou aí, já tá de novo todo dia quase. O senhor conseguiu fazer nosso trabalho, provavelmente, na minha parte, por exemplo, eu consegui entender quase tudo também, a maioria das coisas que o senhor falou aí. Só agradecer só, que, né? Mesmo depois de tudo aí, da pandemia, tudo a gente conseguiu ter aula ainda, passar o conteúdo, entender. E também só falar muito obrigado só, né, por deixar o senhor ficar em disposição aí o tempo todo aí pra gente. E é só isso só. Obrigado. Quando tudo acabar aí, a gente poder apertar a mão, dar um abraço com o seu valor. E é isso aí. Valeu por tudo aí. Bacana, João. Obrigado, viu? Eu também quero só agradecer, professor, pelas aulas aí, por estar sempre à disposição da gente. Confesso que quando eu fui escolher um curso, eu já escolhi presencial porque eu tenho muita dificuldade para estudar assim. Não vou falar EAD, né? Porque, que nem a professora Glaucia disse, que a gente não está tendo EAD, que é diferente, enfim. Mas mesmo assim, acaba sendo a distância mesmo, né? E eu tenho muita dificuldade, assim, tipo, eu começo a estudar aqui em casa, aí eu paro, vou fazer, eu lembro de tal coisa, aí eu paro, vou fazer aquela tal coisa. Aí, tipo, eu vou sempre, sabe, não sei, eu tenho uma certa dificuldade mesmo, assim, de estudar. Eu me esforço, mas eu poderia me esforçar mais, eu tenho a consciência disso, entendeu? Mas em relação aos professores, a você, eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigado, Bruno. Essa dificuldade é igual para todo mundo, viu? Eu também estou em casa, trabalhando em casa, não é fácil também. Tem um monte de coisa que me dispersa aqui. Porque, assim, tudo bem, eu entendo super a situação, né, que o mundo está passando, porque é a maioria dos países, enfim. Só que, assim, foi um semestre que eu pensei, falei, nossa, foi bem. Eu poderia, claro, ter me dedicado e ter sido o melhor semestre, né, pelas condições de estar mais em casa e tal. Porém, não foi assim, sabe? Mas dias melhores virão, melhores virão. Viu? Mas não se culpe, a sua dificuldade é a dificuldade de muita gente. Mas tá bom, né? Fazer o quê? É o que a gente teve, né? Enfim, Obrigado, Bruno. fomos forçados, né, a isso. Obrigado, querida. Eu que agradeço. É isso. Gabi, quer falar, Gabi? Quer dar um tchau, pelo menos? Acho que eles já falaram tudo, né? Obrigado, Gabi. Imagina, professora, eu que agradeço. Meus queridos, então, boa sorte para vocês na prova aí. Se Deus quiser, a gente se encontra pessoalmente em agosto, tá bom? Vamos encerrar aqui hoje. Boa semana aí, restinho, mais algumas aulas, acho que vocês ainda têm, depois já começa as provas.